Tem que pagar o dízimo, não tem que pagar dízimo, o padre pede muito dinheiro, tudo tem dinheiro. Esse negócio de dinheiro na igreja é coisa de crente. Vamos falar sobre isso, meu Deus. Misericórdia, Pai. Seja bem-vindo ao nosso canal. Acompanhe a gente no Instagram lá, por favor, Filho de João Batista .oficial. Vai lá no Facebook, cola em nós lá, Comunidade Filho de João Batista. Aqui no nosso canal você se inscreve, ativa o sino, dá um like. Vai no nosso site também, filhodejoãobatista.com.br. Se você deseja internar alguém, ajudar um dependente químico, estamos aqui. Aqui fazemos tratamentos de cura e libertação agendados. Gente do Brasil inteiro vem para cá. Já coloca na sua agenda também o mês de dezembro, nosso acampamento mariano, 6, 7 e 8 de dezembro. Top, top, top para você estar conosco, tá bom? Estamos juntos em todas as coisas. O assunto de hoje é: por que é tão difícil falar de dinheiro na igreja? Primeiro, no Brasil, é uma questão cultural. Você vê corrupção, crise, pobreza, desemprego. Isso aí não é realidade de todos os lugares não, viu, meu povo? Eu conheço outros países. É uma característica de problemas relacionados a finanças muito típicas do nosso Brasil. Infelizmente, isso acabou deixando as pessoas mesquinhas também. Sim. Aqui no Brasil, você faz um retiro, você pede R$10 de inscrição. Tem gente que acha um absurdo porque está cobrando por causa da pregação. Tem gente que acha um absurdo R$10 para ouvir a palavra de Deus. Fora do Brasil, se cobra $40, $50 por dia. Veio sábado, é X. Veio domingo, é X de novo. Aqui no Brasil você traz a sua criança e tem um monte de gente que fica se lascando com elas lá no retiro, enquanto você participa. Fora do Brasil não, você paga a parte para alguém, se quiser, olhar as suas crianças enquanto você participa do retiro. Só no Brasil que tem que fazer encontro gratuito, que o povo reclama. Só no Brasil que o povo chega na livraria de missionários e compra R$60 e quer desconto. Só no Brasil que o povo quer parcelar, que quer uma gratificação. É uma cabeça, uma mentalidade cultural, muquirana, mesquinha, que é muito própria do nosso Brasil. Eu já peço ao Senhor que precisa libertar essa maldição financeira do nosso Brasil, porque todo mundo reclama que o Brasil está em crise, mas a mentalidade brasileira em relação a dinheiro é uma coisa sobrenatural, maligna, que eu quero dizer. Irmãos, biblicamente falando, qual é a solução para uma blindagem financeira e profissional? É o pagamento do dízimo. Claro que nós vamos encontrar na Bíblia Deus orientando a trabalhar com dignidade. Nós vamos ver personagens bíblicos como Paulo, que tecia redes, vendia rede e orientava todo mundo a trabalhar para não sobrecarregar as costas dos outros. Claro que você precisa aprender a gastar bem o seu dinheiro, porque se você não administrar as suas finanças e cair nessa conta da carochinha aí, de ficar passando cartão, parcelando e ter 2, 3 cartões ganhando um salário mínimo achando que está bombando, realmente a sua vida vai virar uma bagunça, não é? Então precisa trabalhar com dignidade, precisa administrar bem, mas a principal receita bíblica para um sucesso de sobrevivência financeira é o pagamento do dízimo. O texto bíblico mais clássico sobre dízimo é Malaquias capítulo 3, versículo 7 em diante. Aqui vai tratar de 3 coisas diferentes e é isso que eu quero tratar com você. Primeira coisa, vamos lá. Desde o dia dos vossos pais, vocês se afastaram dos meus mandamentos e vocês não estão guardando os meus mandamentos. Voltai a mim e eu voltarei a vós, diz o Senhor. Aí vocês me dizem, mas voltar como? Pode um homem enganar a Deus? E Deus perguntando, por que vocês estão me enganando? E alguns ainda me perguntam, nós estamos enganando o Senhor em quê? E o Senhor diz, no pagamento do dízimo e também no pagamento das ofertas. Então, a primeira coisa do texto é que há um diálogo entre a multidão e Deus. E a multidão não está entendendo por que Deus está dizendo que está sendo roubado. Roubado em quê? Erramos em quê? E 2 coisas interessantes. Primeiro, Deus disse, desde os pais de vocês, vocês não observam mais os mandamentos. E qual que é o 7º mandamento? Não furtar.
Tem gente que acha que furtar é só roubar os outros. Graças a Deus nunca matei, nunca roubei. Misericórdia. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo, os pais de vocês já me furtavam. Os pais de vocês já roubavam, já negligenciavam o 7º mandamento, que era não furtar. Furtar o quê? E o Senhor diz, vocês estão me furtando, me roubando no pagamento do dízimo e das ofertas. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda dentro desse texto, eu vou continuar lendo, é que observar o mandamento 7º dos 10 da lei de Moisés, a Decápolo, não furtar, é uma ordem que permanece no meio de nós. No meio protestante ainda há uma discussão entre nós estamos vivendo o tempo da lei, o tempo da graça, dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, não é do Novo, isso ainda, mas no nosso meio católico não. Nós temos os 10 mandamentos em vigor, Jesus não veio aboli-los, ele aprimorou, e seguir os 10 mandamentos é lei, e o 7º é não furtar. A primeira pessoa na Bíblia que pagou o dízimo foi Abraão, lá no livro do Gênesis, que recebeu das mãos de Melquisedeque a provisão que Deus mandou. Imediatamente ele pegou e devolveu, dizendo, isso aqui é meu dízimo, volta com esse aqui, porque faz parte da minha aliança com Deus. A partir disso, nós vamos ver o dízimo do dinheiro, o dízimo do gado, o dízimo do carneiro, o dízimo da plantação, o dízimo do trigo, da cevada, do centeio, do milho, enfim, na Bíblia inteira, os israelitas, os judeus e nós, cristãos, entendemos e sabemos que dízimo é bíblico. Portanto, quem não paga dízimo, segundo a própria boca de Deus aqui em Malaquias 3, está roubando dele. Então, se Deus abençoou a tua vida, se coloca pão na tua mesa, se Deus abençoa a sua vida te dando trabalho digno, se Deus tem providenciado todas as coisas, então, quando você, por gratidão, não dizima, não devolve para Deus uma parcela dessa aliança de gratidão, o Senhor entende isso desde o Antigo Testamento como um roubo espiritual, um furtar espiritual. Tá? Então, dízimo não é invenção de pastor, dízimo não é invenção de padre, dízimo não é invenção de igreja, dízimo é um mandamento bíblico, é uma realidade bíblica. Ok? Segunda coisa, vamos lá. Pagar integralmente, versículo 10, tá? Pagar integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa, diz o Senhor. Por favor, venham e paga o dízimo aqui no templo, para quê? Para que haja alimento na casa dele, no templo, na igreja. Gente, tem gente que eu acho que usa droga, não tem lógica. Quando você vai à missa, você consegue entender, eu até anotei, você consegue entender que tem água, luz, telefone, ar-condicionado ou ventilador, limpeza da paróquia, banheiro, jornalzinho informativo, banner, flores, alfaias, paramento, vela. Hóstia custa dinheiro, viu, bebê? Hóstia custa dinheiro. Vinho, o vinho canônico, ele é mais caro do que o vinho que você compra no bar. Tudo isso custa dinheiro, além do carro do padre, dos gastos da gasolina, de um plano de saúde para ele, de uma secretária na paróquia. Todo mundo gosta de ser bem atendido, mas secretária é funcionária, viu, bebezinho? Uma cozinheira que lava, passa, cozinha, ajuda o padre, porque o padre é sozinho para muitas coisas. Tudo isso custa dinheiro. E quem que banca isso? O Senhor está dizendo, pagai integralmente, de verdade, todo mês, do seu salário, o dízimo, lá no templo, para que haja alimento em minha casa, lá no templo, para pagar. Isso é uma questão lógica. Tem gente que acha que é burro. Você vai na igreja e reclama, porque o padre está pedindo dinheiro. Gente, quando você vai à missa, tem gasto. Então, meu povo, a igreja não vive de brisa, não. Tem conta para pagar, e não é pouca não, viu? Outro dia eu fui pregar numa paróquia, uma paróquia grande, e eu falei, padre, qual que é o custo mensal aqui? Ele falou 15, 17 mil por mês para dar conta de tudo. Porque eu não sei se você sabe, a paróquia ainda precisa dar o dízimo dela para a cúria, porque quem mantém a cúria são as paróquias. Então, assim, você dá para a paróquia está construindo uma capela,
tem que dar para a Cúria, você está entendendo? O Ministério Público da comarca onde a minha igreja está sediada, baixou um decreto agora que todas as paróquias terão que fazer inclusão e acessibilidade. Então tem paróquias gastando de 60 a 90 mil para poder fazer rampa para deficiente físico, banheiro para deficiente físico, sinalizar, mudar piso, fazer segurança e todas as coisas. Entendeu? De onde que tem que sair esse dinheiro? É do dízimo. Então a segunda coisa que o Senhor está dizendo é isso aqui, ó. Pagar integralmente os dízimos no tesouro do templo, para que haja alimento na minha casa. É o Senhor que está falando, na minha casa. É vocês que têm que manter os gastos da paróquia. Terceira coisa. Eu estou no versículo 10 ainda, só que B. Fazei a experiência, diz o Senhor, e verei se não abre os reservatórios do céu, e se não derrama a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Você quer fazer a experiência? Faz a experiência, diz o Senhor. Fazei a experiência, diz o Senhor. Paga o dízimo, e você vai ver se eu não abro as comportas do céu, se eu não abençoo a tua vida, se eu não abro as portas que estavam fechadas, muito além das suas necessidades. Vem, faz a experiência. Gente, eu me sinto desafiado aqui. A nossa comunidade, ela vive da providência. A gente precisa de 80, 90, 100 mil todo mês. E aqui na nossa comunidade, nós também, lá na paróquia de cada um, onde cada um participa, nós também pagamos o nosso dízimozinho dos dinheirinhos que entra aqui. Nós pagamos, porque é um desafio. É um desafio. Fazei a experiência, diz o Senhor. Faz. Quer pagar para ver? Faz. Vem. Faz a experiência, diz o Senhor, para você ver se eu não abro as comportas do céu mais do que você precisa e se eu não abençoo a tua casa. Vem. Faz a experiência. Gente, esse é um desafio. Faz a experiência, faz por 3 meses. Se nada acontecer, você para de pagar o dízimo. Faz a experiência, diz o Senhor. É um desafio, é uma aliança financeira que você faz com Deus. É uma aliança, Senhor, está aqui, ó. Vim trazer na tua casa. Como é que o padre vai gastar isso? Não me interessa. Se tem alguém gastando mal esse dinheiro, não me interessa. Se a prestação de conta não me convence, não me interessa. É a minha aliança, colocar no altar as minhas primícias. Maravilhoso isso. Versículo 11. Para vos beneficiar, ou seja, vou fazer mais um bônus. Mais uma coisa eu vou fazer, tá bom? Para ajudar vocês. Eu afungentarei, ou seja, eu afastarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos da vossa terra, e não haverá mais campos improdutivos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações te felicitarão, porque sereis uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Quarta coisa, um bônus de tudo isso que eu vou fazer, eu vou afastar o gafanhoto, o migrador e o devorador que entra na sua casa e começa a roubar e depredar os seus bens. Eu acho um absurdo pagar o dízimo, mas estraga uma torneira ali, R$100. Eu não quero pagar o dízimo, quebrou uma coisa ali, R$80. Adoeceu ali, R$200. Então aquilo que você não paga de dízimo, você acaba vendo escorrer pelo ralo em outras coisas que acontecem. E o Senhor está dizendo, se você pagar o dízimo, dentre tantas coisas que eu vou fazer, tem um bônus. Eu vou afastar o inimigo, o adversário, o demônio, o migrador, o devorador, que faz as coisas quebrarem, baterem, perderem, que vai roubando a provisão da sua casa, tirando a sua paz e pegando o seu dinheirinho suado e vendo ele ir embora pelos fundos. Eu vou afastar. E aqui 2 promessas: nunca mais você vai ver a sua vinha sem produzir, vai ter fartura na sua casa. Uhul! E todas as nações vão te dar os parabéns, porque serás uma casa de delícia. Gente, por favor, você que não paga o dízimo ainda, por favor, reveja a sua vida. É tempo de você rever. 4 coisas nós falamos então. Primeiro, dízimo como lei, não furtar, não roubar de Deus. Segundo, alimento no templo, sustentação da paróquia é mais que digno. Se você congrega, você tem que ter obrigação. Terceira coisa, abundância na sua casa, com portas do céu que vão se abrir. E quarta coisa, ele vai afastar tudo aquilo que rouba
o seu dinheiro, a sua provisão e os seus bens. É uma blindagem espiritual. Você está me entendendo? Sim. Algumas coisas para a gente encerrar. Aqui cita dízimo e cita oferta, porque são coisas diferentes. Se você olhar biblicamente falando, o dízimo é 10%. Você ganha um salário, R$1.000, você pega 100 e pau. E com os outros 900 você faz tudo inexplicavelmente. E é o fruto espiritual do dízimo. A coleta que você põe na missa, uma coisa que você compra, o pastel que você compra lá fora da igreja, uma instituição que você ajuda, uma comunidade como a gente, é uma oferta. Dízimo é parte do salário. Oferta são coisas extras que você faz. Infelizmente, se falar de dízimo e dinheiro é tão complicado, imagina falar de 10%. Então a igreja, que é muito mãe, ela trabalha na seguinte linha. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Deus ama quem dá com alegria. Então, dê o valor que você quiser, mas dê com alegria. E a carta de São Paulo aos Efésios completa dizendo que cada um dê conforme a generosidade do seu coração. Então aqui na Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém vai bater na tecla de 10%, ninguém quer o pedaço do seu salário. Não. A igreja só fala, partilha, dê a iniciativa, faça a experiência conforme o seu coração. E aí você presta conta diante de Deus. A carta de São Paulo diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem tem semeadura mesquinha, tem colheita mesquinha. Às vezes a pessoa tem um salário de R$3.000 e ela coloca R$20 na oferta e ela acha que ela é o rei da cocada preta, né? Mas enfim, Deus ama quem dá com generosidade e com alegria. Uma outra coisa que é importante falar é que dízimo é colocado na paróquia onde você congrega, não é? Se você quiser pagar o dízimo numa comunidade, canonicamente falando, isso não é lícito. O que você dá para uma comunidade é uma oferta. O dízimo tem que ser colocado no templo. Nossa comunidade é uma obra de Deus, mas nós não somos a casa de Deus. A casa de Deus é o templo. Então reveja a tua vida, procura a sua paróquia, faz a sua experiência do dízimo, porque a experiência é fantástica. E isso é vitória financeira na sua vida. Eu sei que você é trabalhador, trabalhadeira, eu sei que você luta, soa, sofre, e às vezes você vê as coisas que não prosperam. Quando eu falo de prosperidade, não estou falando da visão de prosperidade protestante, estou falando não prospera, as coisas não funcionam, não andam bem, porque talvez está faltando a sua aliança financeira. Deus te abençoe, viva Nossa Senhora e vamos para cima. Espero ter ajudado você.